Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. No domingo passado, a cena da tempestade acalmada por Jesus se encerrava com a exclamação dos discípulos: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ora, a pergunta que acompanha as narrativas dos evangelhos é justamente esta: quem é Jesus? A esta pergunta há somente duas respostas. A partir do ponto de vista dos homens, para quem Jesus é apenas um personagem da história, e a partir do ponto de vista de Deus, para quem Jesus é a revelação do próprio Deus que se faz presente no meio dos homens. É justamente neste ambiente que Jesus interroga os discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos dizem que para a maioria das pessoas, Jesus seria uma figura extraordinária que deveria anteceder a chegada do Messias. João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Essa era a opinião corrente a respeito de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, confessa: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele não confessa Jesus como um personagem extraordinário, mas o Filho de Deus vivo. Ele não fala a partir do ponto de vista dos homens, mas a partir do ponto de vista de Deus. Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A resposta de Pedro é fruto da revelação do Pai que o distingue entre todos os outros discípulos. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Pedro torna-se assim o sinal que distinguirá a igreja de Cristo no meio do mundo. Mateus já havia dito que Simão seria chamado Pedro, mas aqui é Jesus quem declara Simão como pedra. Pedra em grego, Petros, em aramaico, Kefas. Nas palavras de Jesus há um jogo de palavras: Tu és Kefas e sobre esta Kefas. A Pedro e aos seus sucessores é confiada uma missão única na igreja. Ao apresentá-lo como pedra, Jesus o indica como fundação ou alicerce. Evidentemente que o alicerce invisível é Cristo, mas o alicerce visível é Pedro. A autoridade de Pedro é expressa em duas metáforas: a das chaves, que simboliza a autoridade sobre a casa,
e a de ligar e desligar, que simboliza o que é proibido e o que é permitido. À luz desta palavra hoje, ao celebrar a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, manifestamos nossa adesão ao Papa, sucessor de Pedro, cuja missão é confirmar os irmãos na fé e conduzir a Igreja sempre fiel ao Evangelho. Por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.